Antes de mais, muito obrigada pelo interesse em mais esta edição Terça Técnica. Vamos inverter um pouco o programa. Vai começar por apresentar a primeira parte da sessão o engenheiro Ávila Sousa, que é o diretor técnico do Grupo Presserã, e portanto para depois se poderem focar na parte da arquiteta Cláudia Antunes, que é a responsável depois pelo conteúdo sobre BIM, e que aqui representa a Strat BIM Solutions. Aproveito a oportunidade da presença também da arquiteta Ana Maio, que eu não estou a ver agora, mas que há de estar a aparecer, que é responsável, que é responsável da Ordem dos Arquitetos do Conselho Diretivo Nacional pela formação, e portanto, havendo agora esta ligação entre as terças técnicas e a formação da Ordem, acho que é uma oportunidade excelente podermos ouvi-la aqui 2 minutos, e passo desde já a palavra. Arquiteta. Bom dia a todos, obrigado Maria Miguel. Antes de mais agradeço o interesse de estarem a participar na sessão, só dar aqui uma breve nota e agradeço também aos fundadores e a arquiteta Cláudia Antunes e ao engenheiro Ávila por estarem presentes, Ávila Sousa por estarem presentes nesta sessão. Só dar aqui uma nota muito rápida sobre este novo conceito que nós temos, em que eu partilho com o arquiteto Bruno Salvador o valor da formação a nível nacional. As secções regionais mantêm as suas funções que tinham anteriormente de organizar e de realizar as ações de formação, mas só para dar aqui uma nota, a Ordem dos Arquitetos passou de 2 secções que existia inicialmente Norte e Sul para 7 secções regionais, para estar no âmbito de estar mais próximo dos seus membros. E neste sentido, para conseguirmos ter na mesma uma forma funcional e mais prática, uniformizamos o plano de formação das formações certificadas num plano único. E, portanto, temos uma série de temas que vamos desenvolver, tanto que a Ordem tem certificadas, do âmbito da reputação, deste, de BIM, várias. Mas temos que adotamos, além dos cursos de formação, ter, de facto, esta atividade complementar das terças técnicas como uma mais-valia para poderem aprofundar os conhecimentos que são desenvolvidos nos cursos de formação, mas aqui de uma forma direta com as marcas e com os estudos para esclarecer qualquer dúvida que tenham. Pronto, e é só agradecer a presença de todos e espero que seja útil e que a intenção inicial desta sessão complementar cumpra o seu objetivo. Obrigada. Muito obrigada, arquiteta Ana Maio. Então passo a palavra ao engenheiro Ávila Sousa, que é o diretor técnico do Grupo Presserã. Engenheiro Olá. Ávila. Olá. Muito obrigado pela vossa atenção, por esta oportunidade também de falarmos um pouco sobre as nossas soluções e sobre o nosso contributo que pensamos poder dar para esta, eu chamei-lhe nova reabilitação, ou seja, nesta nova onda de reabilitação que efetivamente está na ordem do dia. Neste momento estão a apresentar um programa pelo menos de apoio aos edifícios mais sustentáveis. Aquilo que nós vemos é que efetivamente, finalmente, vai-se mudar o paradigma da reabilitação e deixar de ser apenas estético para passar a ser funcional. Eu estou aqui em apresentação então do Grupo Presserã. Nós temos fabricantes de materiais de construção, aquilo que eu chamo os materiais básicos, ou seja, o tijolo, a placa de gesso, os isolamentos, que é aquilo que nos traz aqui também hoje. Gostava apenas de fazer uma pequena introdução também ao tema, porque este ano e meio foi marcado por a pandemia, ou seja, por uma outra urgência de saúde pública, que ainda não saímos, mas efetivamente aquilo que nos preocupa a todos é efetivamente as alterações climáticas, ou seja, esta
emergência do clima, ou seja, esta necessidade de efetivamente termos que mudar. E mudar em Portugal. Mudar porque, efetivamente, quase 2 milhões de portugueses não têm como manter as suas casas quentes e estas manchetes repetem-se todos os anos e este ano mais uma vez, ou seja, e esta também é a percepção que se passa para o exterior, é efetivamente esta, que é uma casa fria, portuguesa, com certeza, ou seja, um país quente onde se morre de frio. E efetivamente os portugueses não têm esta possibilidade de aquecer as suas casas, mas também todo o custo, todo o dinheiro que se possa investir no aquecimento e no arrefecimento também não é suficiente, porque as casas estão tão pouco isoladas, qualquer energia que se injete se perde pela envolvente. Por outro lado, efetivamente, também temos o oposto, ou seja, mortes e problemas de saúde acrescidos quando existem ondas de calor. Nós, no último grande evento que fizemos antes da pandemia, em setembro de 2019, com a Ordem dos Arquitetos, a Arquitetura Positiva, falámos muito sobre este tema e tivemos aqui a presença também de uma pessoa que agora aparece muito, que é o investigador e professor Baltazar Nunes, a transmitir esta ideia mesmo, e efetivamente que as pessoas morrem de calor e morrem mais nos últimos pisos dos edifícios, ou seja, onde efetivamente existe menos isolamento e onde é mais fácil até o colocar, e morrem mais se não puderem sair para zonas climatizadas, como sejam os centros comerciais, e isto aconteceu durante esta pandemia e ainda continua a acontecer, e mais este verão vamos ter esse problema. E isto não vai melhorar, ou seja, as previsões são que efetivamente nós vamos ter cada vez mais fenómenos de extremos, tanto de frio extremo como de calor extremo, e que efetivamente o único caminho a seguir será investir então em edifícios que gastem menos energia, ou seja, a melhor energia é aquela que não se gasta. Isto é uma frase que já se diz muito. E aquilo que eu tinha aqui no início destes slides é tudo o que edifícios temos em Portugal, e eu passaria para o que edifícios queremos em Portugal. Eu digo aqui, o consumidor exige, mas mais do que exige é o consumidor precisa, ou nós precisamos todos desta questão do conforto associada a uma poupança de energia, ou seja, não um conforto em que tenha que gastar energia para obter, mas sim as casas estarem bem isoladas. E associa aqui a segurança, ou seja, a segurança e a saúde, que é importante. E, efetivamente, nós temos então um programa ambicioso a nível europeu de alteração deste paradigma, de descarbonização também da economia, não só dos edifícios, mas pela primeira vez aparece aqui no ELPRA, na Estratégia a Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios, aparece aqui uma contabilização da poupança na renovação dos edifícios, no isolamento. Aqui estamos a falar só da questão do isolamento da envolvente opaca. Cada euro que se gasta quase que vai-se poupar cerca de 2 euros. E como? Não só na energia que nós não consumimos, mas que vamos deixar de consumir, mas também menos um dia de falta ao trabalho, melhor saúde, ou seja, maior aumento da produtividade, porque isto efetivamente não é só os edifícios onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos, nossas lares, edifícios hospitalares, etc. Ou seja, efetivamente, associar esta questão do isolamento a também uma melhoria da saúde e da segurança da produtividade foi efetivamente muito, muito interessante e muito inteligente, e efetivamente é um estudo a longo prazo e que se percebe que efetivamente o dinheiro que se gasta em isolamento é o dinheiro bem gasto. E efetivamente também está a haver aqui um esforço, embora nós diremos que é sempre pouco, foram 8 milhões em 2020, que abriu em dezembro este programa de apoio às casas mais sustentáveis, abriu hoje mais um programa de 30 milhões, ou seja, no fundo estamos a investir dinheiro, há uma com-participação de 85% dos gastos, na envolvente opaca, por exemplo, são 3.500 euros que nos podemos vir a receber se investirmos então no isolamento. Claro que isto é um programa
para as pessoas, para as famílias, não é um nível mais global para os edifícios em geral, mas é um começo e aqui deixo esta nota. E porquê nesta envolvente opaca? Porquê este esforço no isolamento das paredes e dos tetos? Porque efetivamente 60% da energia que nós injetamos no edifício perde-se por aí, ou seja, pela cobertura e pelas paredes. Por isso é que efetivamente é muito importante nós isolarmos essas áreas, termos um bom isolamento térmico então nas paredes e nas coberturas, mas eu diria que seria ainda melhor se fosse também um isolamento acústico. É outra questão que efetivamente as pessoas se preocupam cada vez mais, as pessoas sentem esta dificuldade e esta incomodidade com o barulho que vem dos vizinhos ou que vem do exterior. Então, e como é que se caracterizam os isolamentos acústicos? Eu aqui trago isto apenas porque efetivamente existe às vezes alguma dificuldade em saber que isolamento vamos escolher, ou seja, e os isolamentos acústicos têm duas características importantes. Uma é a acessibilidade ao fixar, ou seja, o AFR, que deve ser de preferência maior que 5 ou 10, aqui nos casos das LANs, e o coeficiente de absorção sonora, que é graduado de F ou não classificado até A, sendo A o melhor, e aqui nós temos esta lã mineral que nós produzimos, a lã vocalis, ali na classe de absorção A, ou seja, um valor máximo. Não é uma questão de massa, não é uma questão de peso, é uma questão efetivamente de características técnicas. Por outro lado, nós temos a questão do conforto, aquilo que nós falámos, do que é que nós vamos colocar nos nossos edifícios. Nós temos que efetivamente promover a ventilação, que é obrigatória, mas também evitar colocar edifícios que sejam prejudiciais, materiais que sejam prejudiciais para esta qualidade do ar interior dos compartimentos ou dos edifícios. A Vocalis tem aqui uma classificação A+, que quer dizer que não tem, efetivamente, substâncias prejudiciais para o ambiente. Por outro lado, a questão do incêndio também é preocupante e nós devemos colocar também edifícios que não contribuam para o aumento da carga de incêndio, e aqui temos também as zonas minerais com uma classificação A1, ou seja, que é o máximo, que é um valor que indica que o material é incombustível. Paralelamente, temos uma questão que eu acho que está cada vez mais na ordem do dia, não é? Que tem a ver com esta questão da sustentabilidade, ou seja, uma palavra já muito batida, mas no fundo, onde é e como é produzidos os materiais, que matérias-primas utiliza, pode ou não ser reciclado, que se contribui então para este futuro que nós queremos que seja mais sustentável. Tudo isto efetivamente são preocupações e preocupações cada vez maiores nas pessoas, nos nossos consumidores, nos nossos clientes. A Vocalis, quando aparece, nós já temos aqui 2 anos e meio de produção, aparece efetivamente com esta preocupação, primeiro, que tipo de isolamento é que nós iríamos produzir para complementar todos os materiais que já produzimos dentro do grupo, e por outro lado, como é que efetivamente vamos produzir o material. Eu trago um pequeno filme que explica a partir de onde é que se faz e como é que se faz. A fábrica é perto de Aveiro, em Oliveira do Bairro. Sol, mar, areia, quente. O conforto nasce da simplicidade. Vocalis, a nova marca que vem completar a gama de soluções de alta qualidade do grupo Pré-Ceram. A nova fábrica, localizada no centro de Portugal, estrategicamente acessível por mar e terra, oferece à indústria da construção a redescoberta da lã mineral. Um novo produto isolante não combustível, de alta qualidade, ecológico e funcional, obtido por tecnologias avançadas de produção. Eficiência térmica, acústica e resistência ao fogo, atingidas através de um processo inovador, consciente e único em Portugal. Vocalis é a redescoberta das melhores matérias-primas. Da areia para a lã mineral, a solução para a construção de edifícios sustentáveis e confortáveis, fácil e prática de manusear. Vocalis é simplificar o transporte
o corte e a instalação. Da melhor matéria-prima nasce o conforto. Volcalis, uma nova marca, um novo produto. Pronto, eu penso que ficaram a perceber um pouquinho como é que se faz. Nós, com uma pequena quantidade de areia, conseguimos fazer uma grande quantidade de lã. Ou seja, a proporção é mais ou menos um caminhão de areia que entra dentro da fábrica, saem caminhões de lã. Ou seja, uma grande... Como é que se faz isso? Tipo algodão doce, se lembram das feiras que havia? Ou seja, colava-se uma colher de açúcar e saía ali uma grande quantidade de lã. Ou seja, temos um produto que é feito de fibras à base de areia, neste caso, e que depois são transformadas nestes materiais, nestes painéis ou nestes rolos. É um produto que é então ecológico, ou seja, e é reciclável e tem um grande desempenho térmico tanto para o frio como para o calor. E estas questões, porque é que eu falo tanto aqui da sustentabilidade, essa questão dos materiais recicláveis e ecológicos, porque efetivamente também uma das questões essencial nestes programas de apoio e toda esta estratégia a nível da União Europeia é utilizarmos efetivamente materiais ecológicos ou materiais com grande teor em reciclado. Ou seja, esta é uma das premissas para termos acesso também ao apoio e para contribuirmos para este futuro que nós queremos todos diferente. Depois, quem quiser receber depois o PDF, tem aqui links também para mais informação acerca disto da sustentabilidade. O que é que então a Volcalis produz e como é que isto interliga com estas soluções que depois vamos passar aqui para a tecnologia BIM e para a disponibilização das ferramentas digitais. Efetivamente, nós o que produzimos são materiais depois são revestidos, são trabalhados para várias aplicações, desde uma gama mais para a envolvente horizontal, para outras gamas para a envolvente vertical, mais ou menos zonas mais profissional, com melhor ou pior comportamento térmico, e depois, efetivamente, resumindo, no fundo, temos aqui um produto que tem estas características todas e é fácil de aplicar e de instalar devido à sua composição também, nós digamos, não pica, não é? Digamos assim. Onde é que se aplica? No fundo, em quase toda a área da envolvente, nos edifícios, sendo que a gama alfa é aquela que mais indicamos para as soluções com placas gesso, ou seja, para as soluções compostas. É um material que tem uma condutividade térmica muito baixa, 0,035, e tem uma grande capacidade de isolamento acústico e uma ótima absorção sonora. Ou seja, esta lã mineral, junto com efetivamente as placas gesso da Giptec, configuram soluções que nós caracterizamos e colocamos depois disponíveis, introduzindo também a tecnologia BIM. Nós costumamos dizer que com a Giptec nós produzimos, acompanhamos e certificamos, ou seja, estamos presentes desde o projeto até à obra. Desta forma conseguimos apoiar tanto o projetista como depois o aplicador e o construtor. E a Giptec aparece também com este exemplo e com esta necessidade de estarmos na economia circular, na utilização de materiais ecológicos, na reutilização também dos gessos e o que nós fazemos também é a incorporação de grande material reciclado, ou seja, conseguimos separar o papel do gesso e reintroduzir na nossa produção. Por outro lado, inovamos a nível também da composição das placas, a nível da sua estrutura interna, conseguindo que tenham muito baixa condutividade térmica, que tenham menor peso, que também faz com que se possa transportar mais e haja menor impacto no ambiente associado ao transporte. E é mais fácil de instalar, ou seja, tudo isto sem prejudicar outras características, melhorando até a resistência mecânica e o comportamento das placas. Mais uma vez, esta questão também do que é que colocamos nos edifícios, ou seja, a qualidade do ar interior, é uma preocupação também nossa, transversal a todos os produtos, e este tipo de placas todas que nós temos, desde a placa mais standard até aquelas mais especiais, como a placa Protect Posterior ou a placa Gipcore, que incorpora isolamento já em cortiça, tudo isto são soluções, ou seja, são soluções que nós temos de testar e que nós testamos
permanentemente e em contínuo, em laboratórios tanto espanhóis, com a questão do fogo, a Tecnália, como portugueses, como o ITECONS aqui em Coimbra. Ou seja, aquilo que nós temos que fazer é efetivamente disponibilizar ao cliente não um material, mas sim uma solução, e um sistema e uma forma também de o montar, de o prescrever, ou seja, as pessoas terem disponíveis todas as ferramentas que são necessárias para bem prescrever e aplicar os sistemas em placas gesso. Por isso existe este manual que já vai na segunda edição, disponível também online, que acaba por ter esta informação toda, que vai desde a parte mais inicial, de composição dos materiais, composição dos sistemas, depois prescrição, com melhor... quais são as regras que nós devemos ter em conta e depois na questão da aplicação, qual também as boas práticas para termos o melhor resultado possível. Tudo isto está disponível no nosso site, que foi agora recém-desenhado, um site que tem uma área de apoio técnico, em que nós temos desta vez a preocupação de colocar lá mais informação relativamente às soluções, relativamente aos sistemas que já estavam no nosso gestor de soluções, mas que muitas vezes não apareciam desta forma tão clara. E aquilo que nós fizemos foi colocar alguns exemplos, ou seja, um listado de alguns exemplos de soluções caracterizadas, para também o cliente ter, e o arquiteto ter a ideia do que é que existe e o que é que se funciona, o que é mais utilizado, mas sempre com esta ideia de que nós temos mais soluções no gestor de soluções. Isto funciona para tetos, funciona para divisórias, funciona para revestimentos, que são os tais isolamentos pelo interior das paredes, não é? Tudo isto, efetivamente, existe uma centenas de soluções. Isso não é efetivamente nada prático andarmos a percorrer uma lista de soluções. Será mais interessante termos acesso então a uma plataforma que nos possa filtrar as soluções pelo aquilo que nós necessitamos em projeto. E aparece aqui então este gestor de soluções, também desenhado, nós podemos, através de filtros, ter acesso à questão técnica, ou seja, qual é que é a composição ao fogo, comportamento ao fogo, qual é que é a redução acústica, qual a altura máxima do sistema, qual a espessura de parede que nós temos disponível para colocar aquele sistema, e ao colocar, a clicar ali no procurar, nós vamos então ter uma lista de soluções que cumprem os nossos parâmetros de projeto. E depois podemos fazer algo que eu acho muito interessante, que é ordenar por preço, ou seja, nós temos sempre a possibilidade de escolher quase uma infinidade de soluções, mas podemos escolher aquela que é mais económica para aquela aplicação que nós queremos. Tudo isto depois, em cada solução está disponível a questão de quantidades, a questão de, efetivamente, para podermos fazer alguma contabilização dos materiais e do preço deles eventualmente. Temos também a questão técnica, os ensaios, onde é que foram feitos, a questão também gráfica, e depois tudo isto está em PDF, com vários PDFs em que nós podemos retirar para o nosso computador, ou seja, desde a questão mais técnica à questão mais quantidades e até preços. Existem algumas soluções que efetivamente então têm esta tecnologia BIM associada, e o que é isso? A nossa colega arquiteta Cláudia Antunes vai explicar um pouco e vai também informar-vos qual foi a nossa abordagem nesta questão dos objetos da Giptec. A ideia foi termos isto o mais simples possível, ou seja, graficamente são materiais que não interessam muito, ou seja, são paredes que são fechadas, mas depois o que interessa é toda a informação que vem associada a este objeto, informação essa que tem a ver com quantidades, com prestações, ou seja, e até com componente reciclado, por exemplo, a quantidade de material reciclado que vem dentro quando se faz a produção do material. Tudo isto, então, é o que está disponível nas bibliotecas e que a nossa colega vai vos apresentar. Isto era o que eu trazia, pois alguma informação e alguma pergunta que queiram fazer, estou disponível e espero que tenham gostado. No final, depois haverá oportunidade para colocarem questões ou no chat, ou se quiserem preferencialmente, aproveitarem a oportunidade para o fazerem cara a cara, que é esse o objetivo. Iremos ter a oportunidade também de enviar o vídeo completo da sessão
e os contactos comerciais, que é sempre aqui um dos aspectos a valorizar. Passo então a palavra à arquiteta Cláudia Antunes. Muito obrigada, Maria Miguel. Obrigada também ao engenheiro Ávila e Sousa. Agradeço imenso o convite para estar hoje aqui na sessão. Eu penso que já estão aqui a ver a minha apresentação, mas já agora pedi a confirmação, se sim, se tudo Sim, ok? sim, está Ótimo, obrigada. Hoje sinto-me em casa, entre colegas, e isso é sempre ótimo. O meu contributo na sessão de hoje vai ser transmitir-vos alguma informação sobre aquilo que é a metodologia BIM, o seu papel, a aplicabilidade também neste setor da construção e apresentar-vos também o trabalho que foi desenvolvido em conjunto então com a GIPTEC e a Volcalis no desenvolvimento de uma biblioteca de objetos BIM. Tudo isto o mais rápido possível, porque para termos algum tempo depois também para trocar aqui algumas ideias e espaço para comunicarmos também nesta sessão, que eu acredito que é uma das grandes mais-valias de hoje estarmos aqui. Muito brevemente, eu já vi alguns nomes e caras conhecidas entre os participantes, enfim, mas apresentar-me, meu nome é Cláudia Antunes, eu sou arquiteta de formação, dedico-me ao BIM já desde 2014, sensivelmente, sou formadora e consultora na Strat BIM. E também sou a representante portuguesa de um grupo internacional que são as Mulheres no BIM, as Women in BIM. Em relação àquilo que é, e falar-vos muito rapidamente, só em termos de enquadramento, o que é a Strat BIM e o que é que tem sido esta nossa demanda aqui em relação ao BIM. Nós somos uma marca criada por uma empresa de estratégia empresarial para desenvolver soluções nesta área da transformação digital para o setor da construção. Essencialmente focamos em divulgação, formação e implementação BIM, e aqui o Grupo Prestran também, para além de clientes, são parceiros incríveis neste processo de divulgação já há algum tempo, e damos formação também com a Ordem dos Arquitetos já há algum tempo e junto de empresas profissionais, todos aqueles que queiram saber mais sobre BIM. Para além da formação, dedicamos tudo o que tem a ver com consultoria BIM, definirmos estratégias e apoio à adoção da metodologia, toda a componente de modelação, conversão de projetos tradicionais para BIM e também a coordenação entre especialidades, entre arquitetura e outras especialidades. Damos formação e assistência técnica e desenvolvemos então bibliotecas de objeto BIM, que é o que hoje vou apresentar-vos. Alguns das empresas que já têm trabalhado também então connosco neste tema, felizmente tem sido um tema que ao longo do tempo tem vindo a suscitar cada vez mais interesse pelas vantagens que tem demonstrado ao longo do tempo, enfim, e eu vou transmitir-vos aqui nesta sessão, começo por fazer aqui um enquadramento daquilo que é a metodologia BIM, o que é o BIM e o estado da arte, ou seja, como é que está o BIM pelo mundo e o BIM também em Portugal. Para quem interessa esta metodologia, depois focamos nesta componente de objetos BIM e é onde vos vou então fazer uma breve apresentação da biblioteca BIM, da GIPTEC e Volcalis. Depois terminamos com aqui algumas mensagens em termos daquilo que são vantagens, mas também desafios da introdução ou adoção da metodologia BIM no nosso processo de trabalho. Fazendo aqui então um breve enquadramento e em relação ao estado da arte. O BIM é muitas vezes, e fala-se muitas vezes do BIM como sendo esta grande revolução aqui no setor da construção, mas essencialmente o BIM é uma evolução, nós vamos evoluindo, os processos vão mudando e nós vamos nos adaptando aos contextos, vamos adaptando à tecnologia que vai entretanto surgindo, e este é um processo natural, diria eu, de evolução. Começámos, como todos sabemos, no desenho técnico, no estirador, boas memórias, não é? Mas não substituíveis, atenção, vemos sempre em termos de complementariedade. Depois passámos aqui para uma fase que ainda muitos colegas trabalham ainda em termos de CAD 2D, depois então CAD 3D e vemos então o BIM como uma metodologia que vem aqui neste processo de evolução
surge então como um próximo passo. Tudo isto tem evoluído ao longo do tempo, crê-se que, ou está mais ou menos ali como um marco importante, o ano de 2007 como o ano de transição para aquilo que costumamos denominar como a era BIM. Isto porquê? Porque alguns países, a partir de 2007, nomeadamente nórdicos, começaram então a tornar obrigatória a utilização do BIM em projetos públicos. Daí ter começado então o que podemos chamar esta transformação ou esta nova era em relação aqui ao setor da construção. Falando muito rapidamente sobre aquilo que é o BIM ou aquilo que pode ser considerado um conceito de metodologia BIM, ou o que é esta sigla BIM, Building Information Modeling. Normalmente existem várias definições, esta é talvez a mais consensual, a mais utilizada, e tem a ver com um processo de trabalho que envolve normas, envolve tecnologia, envolve pessoas e tudo através de um processo colaborativo. Mas também podemos associar Building Information Model, quando nos referimos ao resultado, ao processo, ao produto do nosso trabalho, e aqui falamos no modelo, no Building Information Model, ou então ainda, e particularmente gosto bastante desta designação, do Building Information Management, que é então quando nos referimos à gestão de todo o processo associado, neste caso, à construção de um edifício ou de infraestruturas. Em termos daquilo que é o que podemos resumir, se isso é possível, em algumas palavras, aquilo que é a metodologia, ou o que é o BIM, essencialmente isso, é um método de trabalho colaborativo, essencialmente, que tem por base uma gestão que é integrada da informação que nós vamos associando a modelos virtuais e que permitem que todos os profissionais do setor da construção, aqui falamos de arquitetos, engenheiros, construtores, fabricantes, consigam projetar, construir e também gerir um edifício de uma forma que seja mais eficiente e também ao longo de todo o ciclo de vida. Esse essencialmente é o objetivo. Em termos quando falamos em ciclo de vida, o que é o ciclo de vida? É desde as fases iniciais de programa, quando iniciamos o desenvolvimento dos projetos, fases de análise também e de coordenação dos projetos, até toda a componente de licenciamento, fabricação, construção e depois também eventualmente as fases de operação e manutenção e também é possível para fases de demolição, renovação, ou seja, não se esgota em si e muitas vezes o BIM a maior parte das vezes está associado só às fases de projeto, mas não, o BIM aplica-se realmente a todo o ciclo de vida de um edifício ou de uma construção. Em relação aos pilares, ou o que é que sustenta esta metodologia, importante e fundamental é o I de informação. Quando falamos de Building Information Modeling, o I é o que faz toda a diferença. O engenheiro Ávila falava disso e muito bem. Não são só as representações tridimensionais e que muitas vezes captam a nossa atenção e que talvez isso também ajude o BIM a ter esta popularidade, mas também toda a informação que nós vamos poder associar aos nossos modelos e a forma como a vamos não só criar, mas gerir ao longo do tempo. Tudo isto não era possível se não tivéssemos um processo que fosse muito colaborativo, sustentado mesmo na partilha o mais livre possível de informação entre aqueles que estão a participar num determinado processo e ao produzirmos toda esta informação e termos todos estes intervenientes a trocar esta informação digital, vamos precisar de normalizar, vamos precisar criar aqui algumas regras, ter algumas normas, alguns guias que nos permitam então organizar toda a nossa informação. Podemos falar de BIM sem tecnologia? Era possível, sim, mas muito difícil. Portanto, a tecnologia vem aqui apoiar todo este processo para conseguirmos então colaborar de forma mais eficiente, trocar informação e gerir todo este processo. Portanto, é um elemento, um pilar fundamental.
algumas diferenças fundamentais entre aquilo que é um processo tradicional e o processo BIM. Normalmente caracterizado por um processo muito disperso e que existem aqui algumas falhas de comunicação entre os intervenientes, associado também a algumas perdas de informação e difícil coordenação entre todos, que muitos conhecemos e lidamos com estas falhas de comunicação, não é? Muitas vezes o arquiteto com o engenheiro e mesmo com os construtores, e o BIM tem este objetivo de colmatar esta questão da comunicação, que seja um repositório único de informação, que esteja permanentemente atualizada, que exista aqui realmente não só uma melhor comunicação, mas coordenação entre todas as partes. Onde é que tudo isto está a acontecer em termos no mundo? Qual é o estado da arte? Existem inúmeros países que já vão adotando a metodologia BIM, mesmo com caráter obrigatório, para projetos ou para construções feitas a nível público, e, como vos dizia, alguns países começaram em 2007, principalmente países nórdicos, a ter como requisito obrigatório a utilização do BIM. Este mapa ele é de 2017, apesar de estar atual mesmo assim, porque as estratégias que estavam apontadas aqui em termos de datas foram cumpridas, e também permanece atual esta ideia ou esta constatação de nós ainda não termos em Portugal o BIM. Não é realmente obrigatório, nem estamos a utilizar nem em obras públicas, nem particulares. No entanto, sim, esta é uma ideia conjunta. A Europa uniu-se para o desenvolvimento de normas e estratégias para a utilização do BIM, e por isso mesmo, não só a Europa, mas o mundo, como tínhamos tantas normas e já implementações feitas pelo mundo todo, houve esta necessidade de desenvolver uma ISO, uma norma internacional sobre BIM, ou seja, que apoiasse o trabalho desenvolvido segundo esta metodologia. Esta ideia de termos só um único mundo, portanto fazia sentido termos um único standard para todos. Portanto a ISO 19650 veio então colmatar esta questão de não termos uma norma ou, enfim, uma informação uniforme para todos aqueles que estão a trabalhar em BIM. Agora, isso é possível. Falamos todos a mesma língua. Em termos de panorama nacional, a nível nacional nós temos uma comissão técnica, que é a CT 197. Esta comissão ela, é um espelho de uma comissão europeia para a normalização e implementação do BIM. É uma entidade que é delegada pelo Instituto Português da Qualidade, IPQ, que é responsável então pelo desenvolvimento de normas e também de tudo o que tem a ver com a divulgação e desenvolvimento daquilo que é a estratégia para a implementação do BIM em Portugal. Portanto, esta comissão técnica, para além de várias outras ações que tem desenvolvido, tem também desenvolvido aqui alguns documentos, algumas normas, alguns guias que são instrumentos para apoiar a indústria e todos aqueles que começam a trabalhar então em BIM a nível nacional. Alguns desses documentos, vou falar-vos muito rapidamente. O Guia da Contratação BIM é um documento que ele vem, de certa forma, materializar aquilo que é uma compatibilização possível entre o nosso enquadramento legal e a utilização do BIM em Portugal. Portanto, todas as valências e vantagens da aplicação do BIM estão espelhadas neste documento e de que forma é que podemos contratar em BIM se assim o desejarmos. Este documento também apontava algumas estratégias, algumas realmente já estão desatualizadas em termos de datas, mas que nos mostram aqui alguns caminhos. Uma delas sendo então a obrigatoriedade do uso do BIM em projetos de grande escala e também nota aqui para a questão do desenvolvimento de uma plataforma de objetos BIM, que seria também um objetivo, neste caso ainda estamos a tempo, até 2022, onde poderiam então todos aqueles que estão a utilizar ou estão a desenvolver os seus projetos em BIM, poderem então ir procurar produtos como os da Giptec nestas plataformas para introduzir nos seus projetos.
Existe também um documento, talvez mais pela sua atualidade, foi desenvolvido em dezembro, ou foi lançado em 2020, em dezembro. Este documento é BIM para as autarquias, é um documento que quer apoiar ou quer indicar como é que se poderia fazer este processo de transição e as vantagens de utilização do BIM nas autarquias. Depois também, em relação a uma iniciativa que neste momento ainda está a decorrer em termos de avaliação, que é o Prémio da Excelência BIM, que é um prémio que é atribuído anualmente, que também é promovido pela Comissão Técnica BIM, e este prémio, eu sou representante no júri da Ordem dos Arquitetos, e neste momento estamos a avaliar as candidaturas que foram submetidas, e é com muito agrado que partilho convosco que realmente já se nota um nível de maturidade, se podemos dizer assim, nível de maturidade BIM nestas candidaturas muito elevado, e o que nos diz que existem empresas e profissionais que realmente estão a olhar para esta temática de forma muito séria e a um nível muito competitivo, não só a nível nacional, mas internacional também. Agora, de facto, a quem é que interessa o BIM? A todos, não é só o dono de obra, mas sim também, claro, os arquitetos, engenheiros, construtores, os fabricantes e todos os intervenientes do setor da construção. Muitas vezes associado o BIM só para arquitetos ou só para engenheiros, por estar muito associado ao projeto e à modelação tridimensional, mas de facto integra toda a cadeia de valor do setor da construção. Todos são chamados a integrar este processo. E com todas estas mudanças surgem também aqueles que podemos chamar os novos papéis da indústria AEC, da arquitetura, engenharia e construção. É nesta altura que muitos se questionam como é que vamos ser enquanto arquitetos no futuro, se a tecnologia nos vai dominar e vamos deixar de fazer os nossos desenhos e projetar da forma como conhecemos até hoje. Eu diria que não, estes são tudo ferramentas de apoio, não deixamos de ser arquitetos naturalmente, o que vamos fazer é, tendo por base então estes novos métodos e novos processos e tecnologia, apoiar-nos o nosso trabalho e ser mais eficiente, mais produtivo e mais atual também, não é? De acordo com aquilo que vivemos atualmente, não ficarmos para trás em relação a outros setores. Portanto, surgem novos papéis, mas mantemos-nos arquitetos na mesma. E também há esta necessidade premente não só de modernização, porque os outros setores avançaram, o setor naval, automóvel também, enfim, todos avançaram nesta questão da tecnologia e há esta necessidade do setor de se modernizar. Temos que ser capazes de exportar também a nível internacional estes nossos serviços, onde de facto já é obrigatória a utilização do BIM. Temos que estar, como diriam os espanhóis, ao dia, não é? Em relação a estas temáticas. O CAD mantém-se atual e a grande maioria, diria mesmo dos colegas, trabalham ainda com soluções ou de forma tridimensional, bidimensional, diria, mas o BIM traz aqui uma componente de informação e de construirmos virtualmente, que traz aqui algumas novidades. Uma delas é esta utilização dos objetos BIM nos nossos modelos. Essencialmente, o que é que são objetos BIM? São objetos que têm a componente tridimensional, é certo, eles são modelados enquanto uma réplica digital de um determinado produto, de uma determinada solução, e nós, ao introduzirmos informação específica sobre estes produtos, aqui falamos toda a informação técnica, informação relevante para nós enquanto prescritores e arquitetos, ou quem está a utilizar estes produtos, que faça sentido e que esteja de acordo com aquilo que a marca quer divulgar também, quer introduzir nestes objetos. Portanto, podemos fazer esta comparação entre aquilo que eram os blocos CAD, 2D e 3D e então agora no BIM surge esta nova componente que são então os objetos BIM. Os objetos, eles podem ser desenvolvidos em vários softwares,
Existem muitos softwares que são considerados BIM, por serem paramétricos, ou seja, podermos então introduzir esta informação e com isso tirarmos então esta mais-valia de estarmos a construir virtualmente. Esta biblioteca em particular foi desenvolvida para o software Autodesk Revit. Existem outros softwares no mercado, no entanto foi em termos de estratégia de introdução ou de desenvolvimento inicial desta biblioteca, uma vez que é o software também mais utilizado pelos prescritores, ou por aqueles que estão a desenvolver os seus projetos em BIM, enfim, foi tomada então esta decisão de desenvolvimento em Autodesk Revit. Aqui estamos a ver em ambiente de projeto, como nós poderíamos estar a selecionar então os produtos que foram desenvolvidos. Esta biblioteca, ela inclui divisórias, também revestimento e um teto. Sofreu aqui uma alteração recente, já este ano, porque incluímos também a lã mineral Vocalis, que foi, como apresentou o engenheiro Ávila, também foi uma mudança no grupo Presseran, estes tipos de softwares, para além desta componente gráfica que conseguimos visualizar e a facilidade de introdução destes produtos nos nossos modelos, também conseguimos, nas várias vistas, estar a desenhar e a construir realmente de forma automática e sempre nesta perspectiva de ser muito fácil, tridimensional e com toda a informação associada. Em termos de... vou passar aqui um pouco à frente na apresentação. Estes objetos também, outra vantagem que têm é nós podermos associar esta informação e extrairmos quantidades também aqui de forma automática através dos nossos modelos, para além destas questões também de visualização e de coordenação muito mais rápidas e intuitivas. Aqui era uma tabela onde podemos visualizar a questão das quantidades associadas à introdução do produto no nosso modelo e toda a informação relevante neste caso, se quiséssemos pedir um orçamento ou contactar diretamente com a GIPTEC. Em relação aqui a esta novidade também de introdução no site, no website da GIPTEC, encontram a biblioteca de objetos BIM no site, podem também aceder a um espelho daquilo que é a plataforma BIM Object. É uma plataforma internacional que a GIPTEC também integra, onde podem ter acesso a vários tipos de informação relacionados com a biblioteca que foi desenvolvida, nomeadamente descrição dos produtos, links importantes para instalação, para certificações do produto, também descrição técnica e depois também a possibilidade de fazer o download não só do formato em Revit, mas também a possibilidade de fazer o download em PDF toda a informação técnica relevante. Para além também das questões de podermos ter uma ideia do que é este produto, podemos também ter acesso a uma extensa listagem de classificação destes objetos em vários sistemas de classificação internacionais que já têm por base aqui a utilização da metodologia BIM enfim, tudo isto podem encontrar dentro do site da GIPTEC sem sair daí, assim podemos dizer. Também podem fazer o download destes produtos, destes objetos, e ao fazerem este download têm acesso à biblioteca em si, onde tem então informação sobre os objetos que foram desenvolvidos e a um manual técnico de utilização destes objetos que foram então desenvolvidos. Estes manuais, eles servem essencialmente para profissionais que tenham diferentes níveis de conhecimento sobre a forma como utilizamos estes softwares, ou
seja, nós podemos perceber como é que podemos inserir as famílias, enfim, é quase um passo a passo mesmo de introdução destes objetos no projeto. Portanto, apoiam todos aqueles que estão a introduzir-se ou estão a utilizar, neste caso, o Revit pela primeira vez, ou das primeiras vezes, e têm aqui um apoio também para essa utilização. Portanto, alguma dúvida podem consultar e também têm um contacto direto para fazê-lo, alguma questão que surge em relação às bibliotecas. E depois, de uma forma gráfica, também têm acesso aqui a um vídeo onde podem consultar informação sobre como é que se pode utilizar então. Para terminar a minha apresentação, muito rapidamente, algumas vantagens e desafios. Existem inúmeras vantagens, sem dúvida, da utilização do BIM, talvez daí o seu sucesso, podemos dizer assim, para além das questões de facilidade de coordenação e colaboração entre todos, essencialmente mitiga aqui riscos e erros, não só em fases de projeto, mas essencialmente depois em obra, e também nos vai permitir aqui um maior controle de toda a qualidade do projeto, da obra e também em fases de operação e manutenção. Tudo isto através, claro, de um processo muito mais rápido e normalizado. Alguns desafios que também existem e gostamos de falar sobre eles. Um importante é realmente a resistência à mudança, por sermos um setor muito tradicional, mas também há aqui também uma falta de conhecimento e experiência em BIM, que vem já desde as fases de, mesmo de, enfim, da universidade, enfim, já são temas mais amplos, mas que podemos discutir também. Há aqui a questão também da quebra de produtividade que é sentida inicialmente, mas as estratégias servem para isso mesmo, para revertermos esta questão de quebrar a produtividade. Enfim, temos que ver também como uma oportunidade de mudança, para além de ser um desafio. Deixo-vos só esta nota de que estão a decorrer inscrições para a formação, como falava a arquiteta Ana Maio, para a formação contínua na Ordem dos Arquitetos. É uma formação que é em pós-laboral e que vai decorrer em julho. E, enfim, convido a todos os que queiram saber mais sobre estas matérias, enfim, podem inscrever-se nesta formação da Ordem. Agradeço e espero termos então aqui uns minutos para falarmos um pouco. Obrigada a todos. Creio que já há algumas questões no comentários, aqui no Messenger, no bate-papo. Não sei, Engenheiro Ávila, se são dirigidas a si, em concreto. Sim, a questão do desenvolvimento das bibliotecas para outras plataformas, eu passava essa pergunta para a arquiteta Cláudia, porque ela acaba por ser a nossa consultora também nesta área e que nos pode explicar o porquê desta opção, embora já tenha referido há pouco, e a possibilidade de podermos evoluir para outras plataformas. Sim, exatamente. Normalmente estes processos de implementação, e foi o caso, neste caso da GIPTEC, ou do Grupo Presseran, normalmente iniciamos com as bibliotecas em Revit, por isso mesmo é uma opção estratégica, porque abarca ou chegamos a mais arquitetos ou engenheiros que estejam a trabalhar com BIM. Não somos nós que dizemos estes números, de forma muito fácil e ainda muito recentemente, a semana passada, vi informação de cerca de 77% a nível mundial utilizam o Revit, neste caso esta ferramenta. Portanto, são números que fazem pensar e que realmente favoreceram esta questão de desenvolvimento do Revit. Não quer dizer que a médio prazo não se desenvolva também para a Archicad, e sendo que um destes objetivos principais do BIM é precisamente esta ideia da interoperabilidade e podermos comunicar todos de forma muito aberta. Há também agora, e vão começando a surgir ferramentas novas, mesmo em termos do Archicad, de conversores dentro do próprio software,
para conseguir introduzir nos projetos que são desenvolvidos, neste caso em Archicad, objetos que foram desenvolvidos noutras soluções comerciais. Portanto, vão começando a existir aqui workarounds, podemos dizer assim, para conseguirmos, se quisermos mesmo, introduzir estes produtos, conseguimos. Mas sim, tem tudo a ver com uma estratégia de divulgação e, neste caso, de desenvolvimento. Ok. Não sei se há mais alguma questão. Engenheiro Ávila tem aqui uma questão relativamente a qual será a melhor solução para isolar o teto de um apartamento no último piso. Não sei se está a acompanhar. Estou sim. Mas leia, para quem não tem depois acesso Qual será a melhor solução para isolar o teto de um apartamento no último piso num edifício lisboeta dos anos 30, de 1930, que tem uma cobertura em madeira sem isolamento? 10 centímetros de isolamento no teto falso seria suficiente? Aconselham colocar barreira para vapor? Para vapor, não é para, isto é o corretor. Aconselham colocar barreira para vapor pelo interior? Isso é uma questão. Sim, para vapor, sim. Eu acho que a solução aqui passa por a utilização do isolamento efetivamente no teto falso, ou seja, é a madeira mais simples. Nós podemos utilizar tanto no teto falso ou no sótão, se é um desvão não utilizável, por exemplo, basta-se espalhá-lo depois por cima no fundo, daquele teto existente em madeira e colocando sempre a barreira para vapor virada para a zona quente. Ou seja, o que é que essa barreira faz? Essa barreira impede que, no fundo, o vapor de água que é acumulado dentro do compartimento, do edifício, que nós temos sempre uma grande teor de umidade, tem a ver com a nossa utilização, respiração, etc., banhos, cozinhas, tudo isso, impede então que esse vapor passe através do isolamento e que vá condensar numa zona mais fria. Se ao não existir essa zona mais fria, eventualmente podemos ou devemos até prescindir da para-vapor. No fundo acaba por ser aqui, tem que se analisar no fundo a obra em questão e perceber se é necessária mesmo ou não a para-vapor. Mas sim, 10 centímetros é perfeitamente suficiente, tanto para a zona climática de Lisboa, como até devido às características da lã mineral, nomeadamente aqui da Volcaldis, vão contribuir aqui para um valor de uso, na ordem de 0,4, ou até inferior, o que já é bastante interessante, até quase para uma casa passiva. Em relação à outra questão, pode ler, Maria Miguel, se faz favor? A outra questão é se em termos de isolamento se existem produtos para exterior, nomeadamente soluções para ETICS. Pronto, nós temos efetivamente soluções para o exterior, mas mais na área das fachadas ventiladas, ou seja, lãs minerais com véu negro que se colocam pelo exterior do edifício e depois com um sistema de fixação de perfilaria trabalha com a pele do edifício conforme se queira. Existem vários tipos de peles ou de fachadas que se podem utilizar, desde as cerâmicas até às madeiras ou até aos compostos de fibrocimento, que são com várias, até a parte mais metálica, os alumínios, etc. Existe uma série de componentes, ou seja, a questão aqui que nos interessa, o que é que faz o que contribui para o isolamento é então a lã mineral que é colocada ali contínua pelo exterior, mas depois protegida então pela fachada ventilada. Em relação aos sistemas ETICS, ao sistema de isolamento posterior dessa forma, a lã, nosso tipo de lã não é adequado, porquê? Porque não tem resistência à compressão, ou seja, é um material que é comprimível para o transporte, e depois se recupera em obra, mas ou seja, não tem capacidade de carga. Ou seja, aí nós devemos utilizar outro tipo de lã que existe no mercado, que tem no fundo, essa capacidade de carga para a utilização em sistemas ETICS. Neste momento, ou seja, a nossa perspectiva para os próximos ano e meio é efetivamente começarmos a produzir também esse tipo de lã que é utilizável tanto em sistemas ETICS como por exemplo em coberturas em que tem capacidade de carga, em que se pode colocar no fundo andar sobre ela e colocar peso sobre lá.
Muito bem, não sei se querem colocar mais alguma questão. Creio que não. De qualquer forma, nós vamos ter a oportunidade de disponibilizar o vídeo, como disse no início da sessão, assim como os contactos com ambos os oradores, em particular com a GIPTEC, para que possam, GIPTEC, Grupo Presseran, para que possam depois dar continuidade a algumas questões que vão surgindo ao longo da vossa atividade. E, portanto, resta-me agradecer a todos, agradecer ao engenheiro Ávila apostar nesta iniciativa e em outras que a Ordem tem vindo a organizar. Também à arquiteta por estar presente e desejar os maiores sucessos nesta sessão agora de formação que vão ter. Não sei, engenheiro Ávila, se quer acrescentar mais alguma coisa? Eu apenas agradecer a presença de quem está aqui nesta altura e quem depois vai assistir a esta gravação por não poder estar presente e reforçar esta questão de que nós estamos disponíveis então para qualquer pergunta ou qualquer apoio até a projeto ou obra que venham a desenvolver no âmbito da vossa percurso profissional. Muito bem, então, muito obrigada a todos e até breve. Obrigada também a vós todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.